Aqui eu tenho um exemplo de um software, tá? De cadastro de fornecedores de uma empresa, uma tela de um computador, veja como que é. Então tu vai ter todos os dados, né? Tem o número de cadastro do fornecedor, tá? O nome da empresa, certo? O que ela fornece, telefone e dados. Então essa aqui é uma tela de cadastro de fornecedores que normalmente são utilizados nos softwares, tá bom? No cadastro de fornecedores, o que são levantados como ponto para análise do fornecedor, tá? Então alguns critérios aqui, tá? Então critérios políticos, que é aí que define a empresa, quais são as regras de contratação, o que ela está precisando, como o perfil da mercadoria, perfil do fornecedor, se é pelo preço, se é pelo prazo, se é pelo histórico. Isso é a política de contratação, tá? Então são definidos pela administração da empresa que vai contratar. Critérios técnicos envolvem as carências de abastecimento na procura e desenvolvimento de novas alternativas de fornecimento, visando, por exemplo, evitar exclusividade. Então, aqui nessa parte também se analisa produtos e fornecedores substitutos, né? Do que você precisaria utilizar, materiais substitutos, por exemplo, a intenção sempre ter mais de um fornecedor, sempre ter mais, porque a empresa deve evitar exclusividade para poder ter maiores vantagens. Tá? Critérios legais aplicados a empresas estatais, autarquias e serviço público, quer dizer, eu estou falando de organizações, pode ser empresa privada ou pública, as empresas especificamente públicas, elas têm que se adequar à legislação do direito administrativo, então tem que passar, por exemplo, por um processo de licitação. Um processo de licitação seria mais ou menos um concurso público entre as empresas para disputar qual é aquela que vai fornecer um produto ou serviço para a empresa pública. Por exemplo, existem processos de licitação nas escolas, quando vão colocar a cantina das escolas, é divulgado um edital, e aí quem tem cantina dentro daquela característica disputa o espaço da cantina da escola. Tá? O procedimento do cadastro tem duas fases, a fase inicial, preliminar. O que ela faz? Consiste na análise, né, sumária e rápida dos documentos apresentados pelos interessados no cadastramento. Então existe uma parte formal disso, né? Não é só o seu fornecedor, o fornecedor vai fazer uma parte formal de entrega de documentação e que vai exigida por a empresa pública ou privada, e a parte inicial é a análise desse documento para ver se a empresa é legal, formalizada, se não tem problema de processos, qual é o histórico da empresa. E né, quem está adquirindo tem que ter cuidado com a sua imagem também. Então isso é importante saber quem é o fornecedor, que a imagem negativa de fornecedor pode refletir na imagem negativa da empresa, tá? Então dentro dessa análise ela vai fazer uma análise social, como eu falei, o histórico social da empresa, econômica, financeira, técnica e preliminar. Uma empresa, por exemplo, que tem escândalos de corrupção, né, ou coisas negativas, como aconteceu historicamente com a Skin Cariol, uma empresa de bebidas no Brasil, onde os seus executivos estavam envolvidos com sonegação de impostos. Né? Então, uma empresa como essa, por exemplo, teoricamente seria descartada porque seu histórico ruim também pode interferir no histórico da empresa. E a fase final, né, que consiste na análise complementar para as empresas aprovadas. Na fase preliminar, será definido ou não o registro da empresa no cadastro de fornecedores. Tá? Então, análise jurídica, né, da empresa, toda a parte documental, se ela tem algum problema com o fisco, com a legislação, e a parte técnica, que é para verificar se ela vai ter condições de fazer o fornecimento adequado para a empresa, tá bom? Bom, como que é feito isso? Eu mostrei para vocês no computador aqui, uma tela de computador, normalmente é uma planilha, né? Essa planilha normalmente é de um software, de um programa, tá? Então existe essa planilha de qualificação técnica, aprovação de cadastro. Essa planilha vai circular via software, via sistema computacional entre o departamento de compra. Então isso é uma coisa muito rápida, né? É uma coisa muito rápida. Então acessa o sistema, coloca a senha, analisa a planilha, já tem todas as informações, tá? Então a planilha de qualificação técnica facilita a tabulação dos critérios anteriormente analisados, visando determinar a qualificação referente ao conceito técnico do fornecedor em análise. Então você olha para a planilha, abre a tela no computador e você já vê tudo essa pontuação. Tem alguns que pode ser por pontuação mesmo, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, tá? Exemplo, planilha para qualificação técnica, pontuação para itens avaliados, decisão final e avaliação, tá? Então aqui a gente vê um exemplo de planilha, vou tentar esticar ela ao máximo possível para vocês. Então, tem vários critérios que são pontuados com relação à empresa, uma planilha dessa aparece e aí fica mais fácil, né? Então isso aqui tudo é registrado em sistema. Então a planilha de qualificação técnica facilita a tabulação dos critérios anteriormente analisados, tá? Então, uma planilha, exemplo de planilha sumária de qualificação de fornecedores. Agora vamos para a classificação dos fornecedores, né? Após ter feito
essa análise aí, a gente vai classificar então os fornecedores, que é alencar quem pode ser o fornecedor do produto ou serviço, tá? Então as empresas cadastradas são classificadas de acordo com a classe de materiais da linha, originando um grupo de compra que visa facilitar o processo de seleção dos fornecedores. Então eu vou ter lá uma classificação, por exemplo, fornecedores, vamos falar de uma indústria que compra materiais diversos, fornecedores de madeira, fornecedores de alumínio, fornecedores de ferro, fornecedores de produtos de limpeza, fornecedores de material de escritórios. Então existe uma classificação. Como eu falei, as empresas nunca trabalham com um só fornecedor, são com vários. Então existe a classificação por item de produto ou serviço que a empresa fornece, tá? Então existe essa planilha também, tá? Aí depois vamos para a parte de seleção e avaliação de fornecedores. Então, como eu falei, eu falei no mínimo 3, mas aí existe uma regrinha. A seleção de fornecedores pode ser entre 3 fornecedores, 5 ou 7 fornecedores cadastrados, né, seguindo critérios da empresa. O que a gente está focando? Preço, qualidade, histórico, né? Isso aí vai de cada empresa, tá? E claro, a gente entendeu que vai fazer esses caras disputarem, concorrer entre eles, fazer negociação para no final ser mais barato possível para a empresa, produto com qualidade e no prazo certo, tá? A avaliação consistente e sistemática dos fornecedores quanto ao desempenho de seus fornecimentos é realizado por meio de critérios. Então vamos lá, que podem ser o desempenho comercial, o cumprimento de prazo de entrega, a qualidade dos produtos, o desempenho do produto em serviço, exemplo, ficha de concorrência cadastral, tá? Então aqui a gente tem uma ficha de concorrência cadastral. Quando você tiver com o slide aí que está no Google Classroom, vai ficar melhor para você. Beleza? Segundo log, olha lá, a representante a Alexandrina pediu e a gente está gravando. Tô gravando aqui no interior, comerciais, Araçariguama, onde é a minha casa, só para vocês verem. Então vamos lá, essa aqui é a ficha de fornecedores, né? Então a ficha tá lá, ficha de concorrência cadastral. Então também tem o histórico dessa concorrência, quem ganhou da última vez ou não, tá? Então vamos lá, olha lá. A concorrência é o procedimento inicial para a aquisição de materiais e serviço, por meio de consulta formal ao mercado, compreendendo a explicitação de consulta de fornecedores, abertura, análise, avaliação de proposta. A formalização se dá com a coleta de preços e outras informações junto aos fornecedores interessados. É aquelas propostas, ou seja, a parte de recebimento de proposta dos fornecedores, né? Como que faz para poder decidir, né, o preço, a modalidade, qual que são usadas as modalidades de coleta de preço pelas empresas, tá? Então tem a coleta de preços normal, adotada na maioria das compras para a reposição de estoque, quando o prazo referente às necessidades de empresa for compatível com o trâmite normal. Então quer dizer, as compras normais que as empresas fazem, sei lá, o Olaci, por exemplo, ele trabalha na Sodexo, no departamento de compras, ele faz toda a compra de alimentação. Lá, por exemplo, na Sodexo, ele compra de 15 em 15 dias. Então esse é o prazo normal, não vai alterar nada. A cada 15 dias ele vai comprar. Então a empresa pode ter um prazo normal semanal de compra, né? Aqui na minha padaria, na confeitaria, prazo normal é de semanal. Lá na Sodexo, por Olaci, que faz parte do departamento de compra, ele compra quinzenal. Tem empresas que podem comprar mensal, semanal, isso vai depender. Esse é o coleta normal de compras e tal. E também pode ter a coleta de preços em emergência. Agora na pandemia a gente viveu isso muito no setor público, né? Então o setor público tem toda uma característica da Anvisa para liberação de vacinas, por exemplo. E aí teve todo um questionamento quando estava se analisando as vacinas da China, da Rússia e tal. E esses critérios tiveram que ser quebrados dada a urgência da pandemia, o número de pessoas que estão morrendo. Então foi feito uma coleta de preços de emergência, por exemplo. Então, adotada quando o prazo referente à necessidade da empresa for incompatível para trâmite normal. Numa empresa privada capitalista, a gente pode falar, por exemplo, quando existe uma subida excessiva de demanda. Então a procura em determinado mês aumentou muito. Como, por exemplo, no começo da pandemia, acredito que todas as empresas que vendiam máscara, álcool gel, tinham demanda pequena e normal. Como esses itens se tornaram importantes e essenciais, as empresas no início da pandemia ficaram sem álcool gel, ficaram sem máscara. Então, com certeza tem um procedimento de compra nessas empresas que teve que ser alterado para ocorrer a compra emergencial. Aliás, hoje o governo fala o tempo todo, né, de compra emergencial dada a pandemia, tá? A modalidade de coleta de preço, como pode ser também coleta de preço para contratação mediante autorização de fornecimento. Então a autorização de fornecimento ela vem do departamento da empresa, departamento de compra, existe um responsável por isso, existe as atividades normais da empresa, produção, prestação de serviço, de tempos em tempos, seja o Olaci. O Olaci, por exemplo, quando compra, ele compra, mas ele não tem o poder de autorizar a compra, ele realiza a compra. Ele tem uma outra chefe dele, uma outra superior, e ele solicita para essa superior
uma autorização de compra. E aí ela dá autorização de compra, então ele tem uma autorização de fornecimento, né? Então ele dispara aquilo para o fornecedor, uma autorização de fornecimento. A cada 15 dias o fornecedor da Sodexo, da unidade do LACI, recebe essa autorização de fornecimento, ele traz a quantidade de alimentos pedida pelo LACI. Tá? Então, trata-se de modalidade de concorrência independente da análise do comportamento periódico das emissões, visando a contratação de materiais necessários à empresa por autorização de fornecimento. Então, na ITEC também acontece isso. Por exemplo, a ITEC está lá normal, é um órgão público, não pode gastar dinheiro público à toa. Por acaso, em algum momento, teve um problema na caixa d'água da ITEC. E isso é verdade, isso aconteceu em 2016, 2017. E aí tiveram que contratar um serviço, né, de uma empresa que presta serviço para a ITEC, para a unidade, para poder fazer aquele serviço de arrumar a caixa d'água. Então aquilo ali, como não estava dentro do procedimento padrão de compra, só foi possível ser feito a partir de uma autorização do diretor, que também teve que pedir uma autorização para o Centro Paula Souza, tá bom? E tem a coleta de preços para contratação por longo prazo. Então a coleta de preços para contratação de longo prazo é aquela coleta de preços onde vai se fechar um contrato com o fornecedor. Essa questão de fechar contrato por longo prazo é vantajoso para a empresa porque ela consegue manter, né, os preços, mesmo que tenha, por exemplo, inflação, problema de mercado e tudo, ela consegue nessa negociação um preço vantajoso que vai se permanecer por um período, sei lá, 6 meses, 1 ano e assim por diante. Tá? Então a coleta de preços para contratação por longo prazo, é a ação de contrato. Trata-se de modalidade de concorrência que, visando a aquisição de materiais de consumo, regular a empresa por determinado período de tempo por meio de contrato de longo prazo. Autorização de fornecimento, ou AF, é o documento hábil para que o fornecedor de seus produtos e serviços ao cliente, não sendo permitido o recebimento de qualquer espécie, que haja autorização de fornecimento. Tá? Então só um minutinho aqui.